Pessoal, a parte geral, tá certo? Vai do artigo 291 ao 301 e os crimes em espécie vai do artigo 302 ao 312A, tá certo? O que é importante você saber? Gente, para os crimes de trânsito, além de se aplicar o CTB, se aplica também o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9099, claro, se o CTB não dispuser de modo diverso, porque se o CTB tratar daquela regra, assim como trata o Código Penal, prevalecerá a regra que está no Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo, pessoal? Se o CTB não dispuser de forma diversa, você pode aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9099 aos crimes de trânsito. Primeira coisa, gente, essa Lei 9099, ela cria os juizados especiais cíveis e criminais, tá? Então, ela cria os juizados especiais cíveis e criminais. Arius, quais são os crimes que estão sujeitos à Lei 9099? Pessoal, os crimes de menor potencial ofensivo. Quais são esses crimes? As contravenções penais, tá, gente? E os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, tá? Pena máxima em abstrato vai até 2 anos, tranquilo? Então, se o crime tem pena máxima até 2 anos, pena máxima em abstrato, você aplica a Lei 9099, beleza? Bom, então o primeiro deles é o crime de lesão corporal culposa. Esse crime, gente, ó, para o crime de lesão corporal culposa, cometida na direção de veículo automotor, artigo 303, tá certo? Aplicam-se os artigos 74, 76, 88 da Lei 9099. Primeira coisa, gente, o crime de lesão corporal culposa cometido na direção de veículo automotor é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, ele tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Isso quer dizer que a pena máxima em abstrato vai até 2 anos. Perfeitamente, tá, pessoal? Voltando aqui a nossa tela. Bom, só um instante, tá voltando. Bom, então como a pena máxima, pessoal, vai até 2 anos, significa o quê? Se aplica a Lei 9099. E quais são os principais artigos da Lei 9099? Também chamados de institutos despenalizadores, ó, o artigo 74, pessoal. Voltando aqui, a tela está passando, só um instante. O artigo 74, pessoal, ele fala da composição civil dos danos. O que é isso? Você lesionou uma pessoa no trânsito, aí tem a audiência, né, inicial, audiência de conciliação, houve acordo nessa audiência, ou seja, aquela pessoa que lesionou no trânsito concorda, né, em pagar, tá certo? Em ressarcir todos os danos sofridos pela vítima, com tratamento, né, internação, enfim, com o que ele deixou de ganhar enquanto esteve parado. Se há um acordo com relação aos danos causados à vítima, nós dizemos que há composição civil dos danos, o processo é arquivado, tá, gente? Então, essa pessoa queria responder, né, por crime de lesão corporal no trânsito, o processo vai ser arquivado porque houve composição civil dos danos. Mas vamos supor que não houve entendimento com relação à composição civil dos danos, artigo 74. Aí a gente passa por 76, tá, gente? Que fala da transação penal. O que é a transação penal, Arius? É o seguinte, ó. Esse crime, né, de lesão corporal culposa, antes que o promotor ofereça a denúncia, ele oferece a transação penal para o autor do crime. E se ele aceitar essa transação penal, ou seja, essa prestação de serviço, né? Enfim, se ele aceitar o que for proposto pelo Ministério Público, tá certo? Significa que o MP não oferecerá a denúncia, tá, gente? Não oferecerá a denúncia, o processo é arquivado, e aí o autor do crime ele não pode ser beneficiado por esse instituto nos próximos 5 anos, beleza? Bom, tranquilo, mas vamos supor que não houve a transação penal, ou seja, o acusado não aceitou, tá certo? O que é que acontece? O artigo 88 está aqui aparecendo para você, ó. O que é que o 88 fala, gente? O 88 diz que nos crimes de lesão corporal culposa,
E nos crimes de lesão corporal de natureza leve, a ação penal só se procede mediante representação da vítima. O que é isso, Arilson? Quer dizer que esse crime é de ação pública condicionada? Exatamente, tá, pessoal? Ação pública condicionada à representação da vítima. Então, ainda que o Ministério Público vá oferecer a denúncia, ele necessita de representação da vítima. Então, veja que esses artigos 74, 76 e 88 são chamados institutos despenalizadores, ou seja, eles beneficiam o autor do crime, tá? Beneficiam o autor do crime pelo crime ser de menor potencial ofensivo. Tranquilo, pessoal? Então, quem comete a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tem direito aos artigos 74, né, os benefícios do artigo 74, 76 e 88 da Lei 90/99. Arilson, tem exceção a esta regra? Sim. Quando é que o autor do crime perde esses benefícios, pessoal? Em 3 situações, tá? Em 3 situações que nós vamos ver daqui a pouco. É participando de racha, tá? Se tiver sob efeito de álcool ou se tiver excedendo a velocidade máxima para a via em 50 km por hora. Tranquilo? Bom, mas vamos ficar bem entendido, né? Essa situação. Olha só, o artigo 74 fala da composição civil dos danos. Eu falei para você que para o crime de lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, artigo 303, há a composição civil dos danos, tá, pessoal? Ou seja, é possível que autor e vítima entrem em acordo e este processo, né, seja arquivado, ou seja, não iniciou nem o processo ainda, será arquivado. Beleza. Não houve a composição civil dos danos, o Ministério Público poderá oferecer ao autor do crime a transação penal, artigo 76. E aí, se o autor do crime aceitar, né, significa que o processo será arquivado, ele vai prestar, tá certo, o que lhe foi proposto, e aí ele não pode ser beneficiado novamente por este benefício, por este benefício da lei, né? Ele não poderá ser agraciado com este benefício, tá certo, pelos próximos 5 anos. Bom, e necessidade de representação da vítima é o artigo 88, tá, gente? Ou seja, é um crime de ação pública condicionada à representação da vítima. Beleza, então isso é um benefício para o autor do crime, perfeito. Arilson, quando é que ele perde esse benefício? Nessas 3 situações que nós vamos ver agora, ó. O artigo 291 diz o seguinte: aos crimes cometidos na direção de veículo automotor previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código de Processo Penal e do Código Penal. Isso aqui nós já vimos. Se este capítulo não dispuser de modo diverso, ou seja, se o CTB não dispuser de forma diversa. Bem como a Lei 90/99, no que couber, já estudamos isso. Aí vem o artigo 303, ó. Aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa, artigo 303, é o crime do artigo 303 do CTB, o disposto nos artigos 74, 76 e 88. Também já estudamos. Exceto se o agente ou o autor do crime estiver em uma das 3 situações. Quais são as situações, Arilson, que prejudicam o autor do crime? Ou seja, que ele não vai ser beneficiado pelos artigos 74, 76 e 88. Está aqui, gente, ó. Se ele estiver sob influência de álcool, tá? Primeira situação. Ou ainda substância psicoativa que determine dependência, droga, tá, pessoal? A segunda situação, ó, se ele estiver participando de racha, que é o chamado racha, tá, gente? O que é o racha, Arilson? É a competição em via pública, que é a corrida, né, a competição, a disputa, tá certo? Ou competição automobilística, ou ainda, se for uma disputa de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Então, gente, eles estão lá na via pública disputando quem faz mais tempo o grau, tá certo? Quem dá o 180, quem dá o 360, quando estão disputando corrida, quem chega primeiro, tá? Então, tudo isso acontecendo na via pública, cuidado, é só na via pública e ainda, ó, sem autorização do órgão de trânsito, né, da autoridade competente. Porque se tiver autorização, não se aplica esta regra, tá bom? E por último, gente, se o autor do crime estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora.
Cuidado, gente, não é 50%, tá? Não é 50%. As provas gostam de dizer, né, que o autor do crime não terá direito aos benefícios da Lei 90/99 se ele estiver acima da máxima para a via em 50% ou mais. Não é isso, tá, gente? É em 50 km por hora. Como é isso, Arilson? Vamos supor que a via tem velocidade máxima permitida, né, estabelecida através da placa R19, de 60 km por hora, tá, pessoal? Suponha que a via tem lá essa placa, né, 60 km por hora. E aí essa pessoa que cometeu a lesão corporal culposa estava, pessoal, por exemplo, a 110 km por hora. Arilson, ele estava excedendo a máxima em 50 km por hora. Exatamente. Então, se ele estava excedendo em 50 km por hora ou mais, ele perde os benefícios da Lei 90/99. Tranquilo, pessoal? Cuidado, esse assunto é complexo, gosta de cair em prova, você precisa memorizar muito bem, tá certo? Próxima tela. Bom, na próxima tela, gente, ó, o que é que acontece? Arilson, se o autor da lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor estiver em uma daquelas três situações, ou seja, está sob efeito de álcool, substância psicoativa, está disputando corrida, né, em manobra, disputa automobilística, enfim, na via pública, sem ordem, né, sem autorização da autoridade de trânsito, ou ainda, pessoal, se estiver excedendo a máxima permitida para a via em 50 km por hora. O que é que acontece? Como ele perde os benefícios da Lei 90/99, não será realizado o TCO, não é feito o termo circunstanciado de ocorrência, tá, pessoal? O que é feito? Autuação em flagrante, ó, instauração de inquérito policial, tá vendo aqui, pessoal? E o crime passa a ser de ação pública incondicionada, tá? Você viu que a lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor, gente, é um crime de ação pública condicionada à representação. Porém, nessas três situações, passa a ser de ação pública incondicionada. Tranquilo? Bom, vamos estudar agora as penas previstas no CTB. Pessoal, você vai ver a pena de detenção, a pena de reclusão, tá certo? Tem a pena de multa, tá? E tem essa pena que nós vamos estudar agora, que é a pena chamada de suspensão ou proibição do direito de dirigir, tá? Então, quem tem habilitação fica suspenso, né? Essa pena aplicada pelo juiz. E quem não tem habilitação, que comete um crime, pode ser sujeito à pena de proibição de se obter a habilitação, ou seja, por um determinado tempo, ele não pode dar entrada, não pode obter a sua habilitação, tá certo? Então, essa pena está estabelecida onde? A partir do artigo 292. Vamos estudá-la. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta, né, isolada ou cumulativamente com outras penas. Ali o juiz pode aplicar somente a proibição de se obter a habilitação? Sim, mas também pode aplicar a proibição de se obter a habilitação juntamente com a pena de detenção, com a pena de reclusão e etc. Tá, pessoal? Então, esta pena, cuidado, não é aplicada pelo órgão de trânsito, não é aplicada pelo superintendente do Detran, por exemplo. Essa pena é aplicada no âmbito criminal, não é penalidade, aqui é pena. No âmbito criminal aplicada pelo juiz, beleza? Fechou o artigo 292, vamos para o 293, ó. O 293, pessoal, ele fala que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Arilson, eu já estudei que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ir de 2 meses até 2 anos. Essa penalidade, pessoal, é aplicada no âmbito administrativo, lá pelo Detran. Essa pena, que é tem natureza criminal, tá? Aplicada pelo juiz, o prazo é diferente, ó, vai de 2 meses até 5 anos. Memorize essa informação, que é muito importante, cair demais em prova, tá, pessoal? Então, ó, o parágrafo 1º diz o seguinte: transitado em julgado a sentença condenatória, ou seja, não tem mais recurso, tá?
o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, ao juiz, tá, pessoal? No prazo de 48 horas, a permissão ou habilitação para dirigir, tá certo? Então, Ari, se o juiz aplicar essa pena de suspensão ou de proibição, né, de se obter a habilitação, então a suspensão para quem já tem, o juiz notifica, né, esta pessoa da pena que está sendo aplicada e ele tem 48 horas para entregar a sua habilitação. Curioso, pessoal, que no âmbito administrativo, o prazo para entregar a habilitação também é de 48 horas. Então aqui não tem nenhuma dúvida, no âmbito administrativo é 48 horas para entregar a habilitação, no âmbito criminal o prazo também é de 48 horas. Tranquilo, gente? Então não se esqueça, a duração de 2 meses a 5 anos, uma vez aplicada a pena, o juiz notifica, né? Intima, tá certo? O apenado para que ele entregue a sua habilitação no prazo de 48 horas. Claro, pessoal, isso é para quem tem habilitação, então está sendo aplicado a suspensão. Para quem não tem habilitação, não existe esse prazo. Na verdade, quem não tem habilitação vai ficar proibido de se obter a habilitação, tá certo? Parágrafo 2º, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia, veja só, enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido a estabelecimento prisional. Arilson, não entendi essa regra. Pessoal, quem está preso não pode dirigir, claro que não, está preso. Essa pena só vai começar a contar quando ele livrar-se solto. Então, enquanto ele estiver recolhido a estabelecimento prisional, tá certo? Por efeito de condenação penal, o prazo de suspensão ou de proibição não se inicia, só inicia a contagem quando ele livrar-se solto, tá certo? A regra é essa, né? Para você memorizar, é só saber que a pessoa que está presa não vai dirigir, então não tem sentido começar a contar o prazo enquanto ele está preso, só quando ele livrar-se solto. Beleza? Próxima tela. Bom, essa suspensão, gente, ou proibição de se obter a habilitação, ela pode ser aplicada como medida cautelar. Como é isso? É o seguinte, gente, essa pena, né, ela pode ser aplicada no final do processo, tá certo? Quando a pessoa é condenada definitivamente, como ela pode ser aplicada durante a investigação, tá certo? Criminal, ou durante a instrução processual, que é durante o processo. Quando ela é aplicada antes do processo terminar ou ainda na investigação criminal, isso é chamado de medida cautelar, tá, gente? Medida cautelar. Como o próprio nome está dizendo, né? Visa evitar uma situação de perigo para a sociedade, né? Medida cautelar tem como esse objetivo. E aí quem estuda direito sabe que tem aqueles requisitos, né? Fumus boniuris e o periculum in mora, tá? Isso é para quem estuda direito, para nós que vamos fazer uma prova de trânsito, não é necessário aprofundar tanto. Então a medida cautelar, ela é aplicada durante a investigação criminal ou durante a instrução processual. Vamos entender. O artigo 294, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, veja só, investigação, está na delegacia ainda. Ação penal, o Ministério Público já ofereceu a denúncia e o juiz já recebeu, tá? Então já é processo. Havendo necessidade da garantia da ordem pública, olha o requisito, o juiz poderá, como medida cautelar, de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, tá, gente? De ofício é por iniciativa dele mesmo, do juiz, ou ainda a requerimento do Ministério Público, tá certo? Ou ainda por representação da autoridade policial. A autoridade policial pode representar durante a investigação criminal, tá? Durante o processo, é só o Ministério Público. Decretar, pessoal, o juiz pode decretar em decisão motivada, todas as decisões devem ser motivadas, né? Está lá no artigo 93, salvo engano, da Constituição Federal. A suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou ainda, gente, a proibição da sua obtenção. Então, veja, a medida cautelar pode ser aplicada pelo juiz, tá certo? Pelo juiz, de forma cautelar. Muito bem. Mas o juiz, pessoal, pode aplicar de ofício, ou seja, por iniciativa dele mesmo, pode aplicar por requerimento do Ministério Público
ou por representação da autoridade policial, beleza? Representação da autoridade policial, gente, durante a investigação criminal. Requerimento do Ministério Público pode ser durante a investigação criminal, como durante a instrução processual, tá certo? E aí, quais são os requisitos? Veja bem, a decisão tem que ser motivada e para garantia da ordem pública. Então, aquela pessoa que reiteradas vezes, né, se envolve em acidente de trânsito, que já provocou danos às pessoas, que é perigoso, né, deixar essa pessoa dirigindo, isso é a garantia da ordem pública, tá certo? Bom, parágrafo único, ó, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, volta aqui nossa tela. O que acontece, pessoal? Cabe recurso, ó. Ou ainda da quem deferiu o requerimento do Ministério Público, cabe recurso. O nome do recurso, gente, é recurso em sentido estrito. Eu acho difícil cair isso na prova de vocês, tá? Mas a dúvida aqui seria apelação ou recurso em sentido estrito. O nome do recurso, gente, é recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, ou seja, meramente devolutivo, certo? Fica mantida a decisão enquanto o recurso é julgado. Bom, o artigo 295, que é que ele fala, ó, a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação será, voltando aqui a nossa tela, será, gente, ó, sempre comunicada pela autoridade judiciária, ou seja, pelo juiz, ao CONTRAN, tá certo? E ainda ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente, ao DETRAN, tá, gente? Então o juiz comunica a decisão da suspensão ao DETRAN e também ao CONTRAN, é isso que está no Código de Trânsito, é isso que você deve memorizar para a prova, beleza? Próxima tela. Artigo 296, gente, ó, se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste código, ou seja, está sendo condenado aí pela segunda vez, né, reincidente, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. O que é isso, Arilson? O que é que o Código de Trânsito está dizendo? Que o juiz, né, está julgando um caso onde a pessoa é reincidente, é a segunda vez que está praticando um crime de trânsito. Então, pessoal, já é certo para ele, né, para esse reincidente, esta penalidade, ó, esta pena, tá, de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, tá certo? Então, não se esqueça, se houver reincidência em crime, né, o que é que o juiz vai aplicar? Já é certo, ó, a pena de suspensão ou proibição, tá, gente? De dirigir veículo automotor, né? De se obter a habilitação, tá certo? Bom, próxima penalidade, multa reparatória. Arilson, o que é isso? Vou dar logo a ideia para você, tá, gente? Multa reparatória, se você praticou um crime que gerou danos para a vítima, ou seja, a pessoa ficou internada, teve que gastar com medicamento, teve que passou os dias sem trabalhar, tá certo? Teve que ajeitar o seu carro, a sua bicicleta, a sua motocicleta, enfim, teve um prejuízo, nada mais justo do que o autor do crime pagar a multa reparatória para a vítima, ou seja, além de ser apenado pelo crime que praticou, deverá pagar a multa reparatória, tá certo? Então você já percebeu o que é multa reparatória. A penalidade de multa reparatória consiste em que? No pagamento mediante depósito judicial, ou seja, esse depósito é feito em juízo, tá, pessoal? O juiz manda abrir uma conta para receber o dinheiro em favor da vítima do crime, ó. Então, a vítima tem direito de ser ressarcida ou de seus sucessores. Como é isso, Arilson? De repente, se a vítima morreu, tem os sucessores, tá? Para receber a multa reparatória. Os filhos, por exemplo. Então, a multa reparatória é a quantia calculada com base no disposto do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. Que é isso, pessoal? O Código Penal diz como é que se calcula a multa reparatória, tá certo? Sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Ou seja, a vítima sofreu, gente, prejuízo, tá? Teve danos materiais. Então, ela tem direito de ser ressarcida. A multa reparatória, gente, não pode ser superior ao valor do prejuízo. É claro, se sofreu um prejuízo de 10 mil, a vítima não pode receber 15 mil, porque senão
isso é considerado enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa. Ela tem que receber exatamente o que ela perdeu, o valor, né, do prejuízo que ela sofreu, tá certo? Para a multa reparatória, gente, aplica-se os artigos 50 a 52 do Código Penal. Ele diz também como é que se calcula o valor da multa reparatória, tá certo? Veja que o Código Penal, como nós vimos no início, é aplicado aos crimes de trânsito. E na indenização civil, gente, ó, o valor da multa reparatória será descontado. Como é isso, Arilson? Vamos supor que a vítima não ficou satisfeita com a multa reparatória. Então, ela ingressa na esfera civil, tá, gente? Atrás da indenização justa. Então, o juiz considerou que ela realmente tinha direito a 20 mil. Como ela recebeu 10 mil na multa reparatória, ela tem direito a receber mais 10 mil. Por quê? Porque o valor da multa reparatória é descontado, tá certo? Então, se ela tem direito a 20 mil, se já recebeu 10, só receberá os outros 10. Tranquilo, pessoal? Portanto,